É isso, é Natal e você está aqui com a gente na Rede TV e também nas nossas multiplataformas acompanhando nossa programação especial. É um dia da gente fazer reflexões, temos aí encontros, reencontros, seja na sua casa ou mesmo aqui na nossa programação. E o nosso encontro de hoje é com o senador Assir e com Dona Ana, esse casal aqui que faz parte da história de Ji-Paraná. E eu já começo perguntando para vocês, nesse nosso diálogo, nesse nosso encontro aqui, o que representa o Natal para vocês? Tanto em termos pessoais, quanto em termos empresariais também, porque tudo isso envolve gente, né? Primeiras senhoras, né? Primeiras damas. Olha, para mim Natal é uma data muito importante, né? É uma data que a gente tem que repensar. A gente tem que repensar o ano todo, mas a gente tem que repensar os verdadeiros valores, o verdadeiro sentido do Natal. Natal é o nascimento de Jesus. Jesus veio para nos salvar. E o que é, né? Quando você fala de Deus, quando você fala de Jesus, o que você pensa? Você pensa no amor. Deus é amor, eu sempre coloco isso, que Deus é amor. E se Deus é amor, será que eu estou praticando esse amor que Deus pede a nós? Como que eu estou, né? Como é que eu estou com a minha família? Como é que eu estou com os meus colaboradores? Como é que eu estou no meio em que eu vivo? Então eu penso assim que Natal é um dia muito bonito, é um dia da gente estar com a família, com as pessoas que a gente ama, né? Mas também lembrar que acima, né? Que tudo que você tem, tudo que a tua família, está tudo ali porque existe um Deus maior que veio para nos salvar. Senador, o Natal para o senhor também é isso que a dona Ana descreveu, né? É uma questão familiar, Jesus Cristo, mas o senhor que vem da política e também no meio empresarial, também alarga essa visão para a sociedade como um todo. É uma oportunidade de solidariedade também, né? Sem dúvida, o Natal é o momento de fortalecer os laços familiares, os laços de amizades e de solidariedade com toda a sociedade, com o mundo que a gente vive. E a gente não vive numa bolha, nós vivemos com as pessoas. Então nós temos que aproveitar esse momento para refletir sobre como nós estamos vivendo o nosso dia a dia. Será que nós estamos fazendo as coisas certas? Será que nós estamos realmente praticando solidariedade, resiliência? Será que nós estamos pregando a união, pregando o amor? Eu acho que esse é o momento de a gente fazer essa reflexão para que a gente possa estar contribuindo sempre para uma coletividade ou para a coletividade da sociedade ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, mais tranquila, mais feliz. A felicidade está dentro de cada um de nós. Não é os bens que você tem, mas é como você se sente, como você trata as pessoas e como as pessoas lhe tratam também. Então, Natal é tudo isso, é compaixão, é união, familiares, são os amigos, a coletividade. É o momento de nós repensarmos todo o nosso dia a dia e colocarmos em prática. Se não fizemos, vamos fazer daqui para frente. Ainda continuando com o senador, você tem uma trajetória bonita na política, no meio empresarial. E o senhor falando dessa questão de transcender, olhar para o próximo, fazer pelo outro, o senhor fez muito como empresário, continua fazendo, e também na política. Quais foram os desafios ao longo dessa trajetória que o senhor enfrentou e como é que o senhor fez para vencer cada um deles e continuar servindo, transcendendo aí em solidariedade, em serviço, seja na política ou no meio empresarial? Bom, Fernando, a vida é um desafio, né? O dia a dia é um desafio. Então você sair lá de Cascavel, do Paraná, em 1982 e vir para Rondônia, um estado que não tinha energia elétrica, não tinha asfalto na BR nem nas cidades, esse foi um grande desafio. Um desafio gostoso, saboroso, eu fiquei muito feliz com isso. Por mais que as pessoas olhassem para a gente e falavam, inclusive, pô, se você está ficando louco, aqui é a cidade bonita, um estado já consolidado, você vai para um estado que não tem nem energia elétrica, não tem asfalto, vai fazer o que lá? Vai aprender a falar a língua dos indígenas? O que você está querendo? Eu estou atrás de um espaço para a gente poder trabalhar,
produzir, e foi uma decisão muito acertada na minha vida. Eu nunca tive uma vírgula de arrependimento desse grande desafio que nós enfrentamos. Depois eu voltei buscar a Ana, casamos em Cascavel, eu trouxe ela para cá, ela veio antes para conhecer, depois ela concordou em vir, jamais eu traria sem ela conhecer, saber exatamente aonde ela estaria vindo, e ela veio, concordou comigo, então vamos enfrentar esse desafio. A única diferença do que nós planejamos e da realidade, Fernando, é que nós imaginávamos que iríamos ficar por aqui, naquela época, aos 22 anos, quando nós casamos, 5 anos mais ou menos. 5 anos era uma vida inteira, era muito tempo, e já se passaram 42 anos e nós estamos aqui ainda com muito orgulho. Estamos em Ji-Paraná, estamos em Rondônia, enfrentando esses desafios todos, né? Naquela época eram atoleiros. Hoje o desafio maior é a economia, passar por essa pandemia. A pandemia nos trouxe um momento também de reflexão e comercialmente um prejuízo muito grande para a Eucatur, por exemplo. Nós ficamos 2 anos praticamente paralisados, tivemos que, infelizmente, se despedir de vários colaboradores, e eu acredito, Fernando, nós vamos levar mais ou menos uns 10 anos para recuperar todo esse prejuízo financeiro que a gente teve nessa pandemia. Então esse foi um grande desafio para toda a organização, todos os colaboradores que permaneceram, que estão trabalhando, e esse foi um desafio coletivo também. E eu tenho certeza que não foi só na nossa empresa, foi no Brasil inteiro, aliás, foi no mundo inteiro. É interessante que na época nós estávamos em Paris, em março, e começou a fechar tudo, e a gente via pela televisão que a Itália estava fechando completamente. Nós pegamos a última semana dos voos abertos da França de volta para o Brasil. Chegamos aqui já trazendo as notícias, as pessoas ainda não acreditavam, porque nós não vivíamos ainda essa pandemia aqui no Brasil. Isso foi crescendo, foi aumentando, e passamos aqueles 2 anos, muita gente, perdemos muitos amigos, né? Muita gente perdeu familiares. Eu acho que foi o grande desafio do século até agora, pelo menos até agora, foi passar por essa pandemia. Seguindo nessa mesma linha, dona Ana, dentro do contexto da empresa, que você também faz parte, ajudou a construir, o casal aqui veio para desbravar, mesmo com as dificuldades, vocês não conseguiram, vocês não deixaram de inovar e de renovar. Por exemplo, esse ano agora vocês estão trazendo aí uma frota nova, se não me engano, mais de 10 ônibus novos, com tecnologia, 40 ônibus novos a nível de Brasil, né? Como é que é trabalhar essa questão? Administrar uma dificuldade que chegou repentinamente, mas não perder o time de estar sempre inovando, renovando? Olha, Fernando, você só faz isso se você tiver uma equipe junto com você, uma equipe, como é que eu falo assim, realmente comprometida com você, com a sua empresa. E nós temos a grata satisfação, e eu falo, quando eu falo assim de ter uma equipe comprometida, não é só na Eucatur, no próprio CGC, né? A gente sente essa união, essa vontade de superar os desafios. Então, a Eucatur é uma empresa de 60 anos, né? É uma empresa que já enfrentou muitos desafios, e tudo isso que aconteceu, pandemia, tudo veio para fortalecer e ainda desafiar até os colaboradores. Eles se sentiram desafiados. Então, assim, às vezes a gente chegava meio desanimado, mas você via a motivação deles, aquilo te dava uma energia positiva. Outras vezes você chegava, eles estavam meio desanimados, a gente chegava, né, com uma energia positiva. E estamos aí, graças a Deus. Eu brinco muito com o meu pessoal que a Eucatur, principalmente a Eucatur, foi das empresas do grupo, né, de todos os segmentos, educação, saúde, transporte. O que mais sofreu foi o que mais sofreu foi o transporte. De todos os segmentos que a gente teve, que a gente tem, o que mais sofreu é o transporte. Então eu falo assim,
que o transporte, a própria empresa, com isso ela teve que inovar, ela teve que se remodelar, tanto na maneira de administrar, né? A gente, antigamente, você não via falar em serviço home office ou híbrido. Hoje a gente tem vários segmentos da empresa que já trabalham, né, com o sistema híbrido ou home office. E assim, procuramos realmente cada vez mais estar buscando a inovação, dentre delas os 40 ônibus que veio esse ano. O ano passado foi 30, né? Então são 70 carros nesses 2 últimos anos. É um desafio, porque é um investimento alto, mas graças a Deus a gente tá conseguindo honrar os compromissos. E assim, a gente esses dias conversando, eu falei, nós passamos no transporte, nós estamos literalmente 2020 e 2021, nós estávamos na UTI. Eu brinco assim, foi assim, sabe, vamos viver, vamos sobreviver. Dali a gente foi pro respirador, a gente saiu da UTI, fomos pro respirador, fomos para fisioterapia, e hoje a gente já tá aprendendo a andar com as pernas próprias, já consegue respirar sozinho. Tem algumas coisas para corrigir ainda, para melhorar, né? Agora, você vê que hoje o nosso movimento, que comparado com 2020, 2019, hoje nós estamos com 60%, indo para 65% do que a gente transportava, né? Então, assim, é uma redução drástica. Com isso veio as demissões que o senhor colocou aqui, que a gente teve que demitir vários funcionários, que isso assim, para mim, foi uma coisa, para mim, para o senhor Assis, para o Alcir, para a dona Nair, a gente que cuida das pessoas, que gosta das pessoas que estão com a gente, foi uma coisa bem dolorida, porque a gente optou por demitir os mais antigos, os que estavam já aposentados principalmente. E essas pessoas estavam com a gente há muitos anos, só que essas pessoas já tinham aposentadoria, já tinham alguma renda extra, né? E aqueles mais novos estavam com filhos pequenos, filhos para criar. Então, até nisso a gente teve que pensar, né? E eles chegavam na minha sala assim, dona Ana, o que eu vou fazer? Eu não sei viver sem Eucatur, né? Então foram assim muitas lágrimas nesse período, mas que a gente teve que tomar essa decisão para que a Eucatur pudesse sobreviver. E tá aí, graças a Deus. Muitos já voltaram também, né? Alguns já voltaram, já teve assim, mais ou menos uns 10%, né, do que foi demitido, mas a gente já está recontratando, já recontratou alguns desses. E outros, né, estão seguindo com as suas chacrinhas, com as suas, que criaram aquele pé de meia que fizeram ao longo dos anos dentro da Eucatur. Vocês, a família como um todo, a família Gurgatz, é destaque no Brasil, no Paraná ali, no meio empresarial. Onde vocês chegam, vocês se destacam. Normalmente quem se destaca é admirado, é louvado, né? Mas também é muito perseguido e criticado. Como é que vocês equilibram esses dois polos? Eu sei que talvez uma das bases de vocês é essa união que vocês têm intrafamiliar, que vai desde os netos até os avós, bisavós. Mas como é que vocês fazem para equilibrar isso? Vou começar pelo senador, que também está mais exposto por conta da política e tal. São coisas que a gente tem que conviver. Nós convivemos com as adversidades, com os parabéns, com as críticas, e as críticas muitas vezes nos fortalecem também. As críticas podem nos ajudar a melhorar a nossa atuação, e a gente tem que estar sempre aberto ao diálogo, com uma capacidade muito forte em ouvir e depurar isso na cabeça da gente, né? Para que a gente também não passe a deixar de fazer as coisas por conta de críticas ou por conta de problemas que acontecem na vida da gente. Então eu convivo muito bem com isso, e a gente tem sempre a consciência tranquila de estar querendo fazer e fazendo aquilo que a gente acha que é melhor. É melhor para nós e principalmente para a comunidade. Se tem uma coisa que eu sempre procurei fazer na vida, Fernando, é planejar, olhar para o futuro. Quando você for fazer um investimento,
quando você for fazer uma obra, faça ela bem feita. A diferença de você fazer bem feita e mais ou menos, eu diria que é em torno de 10 a 15% do custo de uma obra. Então, você aumente 10 e 15% no investimento e faça uma coisa bem feita que vai ficar para o resto da vida. Isso é importante e quem está em governos ou representantes da população, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, ou no Executivo, na Prefeitura, no Governo, na Presidência da República, os ministros, eles têm a obrigação de fomentar o crescimento, o desenvolvimento e a igualdade entre as pessoas. Nós temos esse grande desafio no Brasil hoje de aproximar a renda das famílias. Tem pessoas que ganham muito dinheiro, demais, e tem pessoas que ganham de menos. E é dos grandes desafios que nós temos hoje no Brasil, é fazer essa aproximação, diminuir essa diferença. Eu entendo que é uma obrigação de todos os que estão representando a população e procurar sempre planejar, olhar para o futuro, mas olhar para o futuro positivamente, né? Porque tem gente que olha para o futuro negativamente e aí fica pessimista. Eu sou um eterno otimista em todos os aspectos, mesmo nos piores momentos que a gente passa, esses momentos difíceis que a gente passa, a gente aprende muita coisa. Mesmo nessas horas a gente tem que ser otimista, tem que ter fé, tem que estar sempre com Deus no coração e a família do lado, os amigos juntos, para que a gente possa enfrentar esses desafios todos. Pela história, pela biografia, mesmo pelo sotaque, as pessoas sabem que vocês são do Sul, especificamente do Paraná. E Rondônia está vivendo, basicamente, repetindo a história do Paraná, inclusive nos grandes eventos que, aliás, vocês ajudaram nós a conhecermos e trouxeram para cá, a Rondônia Rural Show, por exemplo, né, inspirada lá em um evento que acontece lá no Paraná. Então, Rondônia está seguindo a mesma dinâmica. E o senhor falava sobre esse olhar para o futuro, fazer um planejamento. Foi com esse olhar que o senhor viu a possibilidade de trazer obras estruturantes para Ji-Paraná? A gente está vivendo hoje o saneamento básico, fruto da sua gestão também junto ao governo federal. A gente está vivendo hoje aqueles viadutos nas saídas para Ouro Preto, para Presidente Médici. O Médici já está finalizado. O viaduto na parte central de Ji-Paraná. Quando se fazia à época, era muito bom, só que era bom demais para aquele momento. Mas para o futuro, como a gente está vendo hoje, é essencial. É esse tipo de visão que o senhor tem, de estadista, de olhar o crescimento da cidade, o volume da movimentação, esse foco lá no futuro, não é só olhar para o futuro, mas conhecer a dinâmica que vai acontecer também no futuro. Nós temos que tentar prever, ou quem está no comando não é prever, é fazer acontecer o futuro. Tem que direcionar, tem que induzir o mercado, tem que induzir a produção, para que a gente possa ter um futuro melhor. E aí é uma obrigação da gente pensar dessa forma. E é uma preocupação que eu sempre tive também, Fernando, e não cuidar só do centro da cidade. Não olhar só para as BRs, que são importantíssimas. O viaduto é fantástico. Esse viaduto que é inaugurado para Médici hoje, se você olhar nas cidades brasileiras do porte da Ji-Paraná, são poucas que têm um viaduto como aquele, como esse que passa no centro da cidade, e vai ter também em direção a Médici e um anel viário. Mas nós temos que cuidar também da zona rural. A zona rural também tem que ter, as pessoas que moram no interior, no sítio, tem que ter o mesmo conforto que quem mora na cidade. Por que a diferenciação? Nós somos todos iguais perante a lei, perante a nossa Constituição. Então, levar asfalto para a zona rural é importante. Eu fiz isso aqui em Ji-Paraná, fiz em Cacoal, construímos várias pontes em Cujubim, em Buritis, asfalto em Cerejeiras, em Vilhena, em vários municípios, Guajará-Mirim, e cuidar principalmente do homem do campo através da sua produção, para que ele possa melhorar a sua produtividade e com isso melhorar a sua capacidade de aquisição, de poder aquisitivo, para melhorar a sua qualidade de vida dele, dos seus filhos. Então, a gente tem que ter esse olhar coletivo. Os nossos bairros também têm que ter asfalto e lugares de lazer. Nós temos
uma emenda de 10 milhões de reais para onde hoje é aquela pista de kart, lá quase no fim da cidade de Paraná. E aquilo vai dar uma vida nova para toda aquela região. É com quadra poliesportiva, área de lazer, para quê? Para a comunidade. Então a gente se preocupa com todas essas questões. Na área da saúde, Hospital do Amor, por exemplo, nós mandamos muitas verbas para o Hospital do Amor em Porto Velho, para o Centro de Diagnóstico do Câncer aqui em Ji-Paraná. Eu, na época, não quis fazer aquilo como marketing pessoal meu, mas nós tivemos uma atuação muito forte, eu tenho certeza absoluta. Se não fosse atuação conjunta nossa e de outras pessoas da bancada federal, nós não teríamos esse Centro de Diagnóstico de Câncer aqui em Ji-Paraná. As UTIs também no Hospital Municipal, equipamentos, o LACEN em Porto Velho, que foi inaugurado esse ano, para atender toda a comunidade com equipamentos de ponta, de primeira linha. Então a gente tem que analisar o Estado e os municípios como um todo. É claro que o hospital é importante, é evidente que a escola de tempo integral foi importantíssimo, tanto em Porto Velho quanto em Ji-Paraná, mas isso tem que continuar, isso não pode parar. Nós temos grandes desafios pela frente e é só investindo na educação. É investindo na educação em tempo integral que nós vamos melhorar a qualidade de conhecimento das pessoas. E quanto mais as pessoas têm conhecimento das coisas, elas têm também uma capacidade de produzir, seja na engenharia, seja na ciência, em tecnologia, na agricultura, no comércio. E também o conhecimento traz uma melhoria de qualidade de vida dentro das famílias também, um respeito entre as famílias. Nós estamos passando por um momento delicado no mundo, com excessos de policiais contra a população, feminicídio que está aumentando muito no Brasil. Então, nós temos que, através do conhecimento, através da educação, e o ensino básico, ele é fundamental, ele tem que avançar com relação ao ensino em tempo integral. É assim que nós vamos melhorar o nosso país. Eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, acredito que deve ser curiosidade de quem está em casa também. Vocês são pessoas de posse, não é? E a gente observa que em vocês há algo diferente do que a gente vê em muitas outras famílias. Quando tem riqueza envolvida, dinheiro, normalmente há um exacerbo do ego, começa a brigar entre si, e de repente aquela família, embora esteja bem financeiramente, está esfacelada. Mas vocês não, se mantêm coesos desde sempre. E de onde é que vem isso? Como é que se faz para ter isso? Queria que a dona Ana começasse respondendo. Olha, isso daí vem do berço, eu acho, né? Eu, graças a Deus, eu tive uns pais maravilhosos que sempre ensinaram a união da família, a importância da família. E tive a bênção de casar com um homem que também teve o mesmo tipo de criação. Hoje eu não tenho mais pai e mãe, mas eu tenho o segundo pai e segunda mãe, que são o seu Assis e a dona Nair. E eles são pessoas maravilhosas, sabe? Eles são pessoas que querem estar sempre com a família reunida, que a gente sempre se reúne, conversa. Quando existe alguma rusga, porque toda família às vezes tem, alguma rusga, a gente senta, conversa, esclarece, sabe? Não existe essa coisa de competição. E a gente tem, assim, você tem que ter no seu coração e na sua cabeça que a unidade da família é o sucesso. Você pode ver que as famílias que começam a se dissolver, começa a dissolver também o patrimônio, alguma coisa, começa aquela confusão. Então, assim, a unidade da família, o diálogo, estar trabalhando junto, você vê que nós estamos já, né, na terceira geração que já está trabalhando nas empresas, né? Tanto lá em Manaus tem o Gacir Júnior, Cascavel tem o Assis Neto, a Aline, a Nairzinha, então já estamos aí na terceira geração. E isso é muito bom, sabe? A gente fica assim feliz, porque vê que cada um tá na sua área, cada um respeita o trabalho do outro, né? A Jaqueline lá em Cascavel comandando a FAG, o Algacir em Manaus, o Assis Marcos junto com a gente aqui nas demais empresas do grupo. E isso é muito bom, sabe? E o seu Assis e a dona Nair
sempre aquele paizão, aquela mãezona, né? Aquela mesa, a gente quando está todo junto é uma mesa enorme, sabe? Agora para os bisnetos já não tem mais lugar, até os netos tinham. Agora já são 7 bisnetos, né? Eu tenho 3, a Jaque, eu tenho 3, a Jaque 2, 6 bisnetos, né? São 6, a Narzinha 1, são 6. E a gente, então já não tem, a mesa já não cabe, porque é uma mesa de 20 e poucos lugares, já não cabe mais. Mas é muito gostoso, sabe, Fernando? Isso é uma coisa que é fantástica. Os meus netos falam, vovó, o Natal é na casa da Bisa, né? E a Bisa enfeita aquela casa e faz aquelas árvores lá cheias de coisinha que criança gosta. Então, para eles, Natal é na casa da Bisa. O Gabriel ligou, vovó, eu vou de ônibus dia 18, dia 17, porque eu tô com muita saudade da Bisa e do Bisa, né? Então, assim, isso é muito bacana, isso é muito gostoso, sabe? Isso é o que fortalece a gente. Não é o dinheiro, é a unidade, é você estar junto com a família, é o respeito. Realmente é ter esse amor, essa ligação, esse cuidado um com o outro. E isso a gente tem, graças a Deus, esse respeito, esse cuidado, né? Se um não está bem, todos ficam preocupados, ficam monitorando, ficam acompanhando, ficam ajudando. Então isso é muito importante. Assim, dentro do contexto dessa resposta que você vai dar também dessa pergunta, caberia acrescentar aí o fator mérito? Porque assim, eu percebo que você com seu pai cresceram juntos na empresa, você trabalhando, só a sol, eu sei que você madruga, das 4 para frente sempre trabalhou. Seu filho da mesma forma, os netos estão sendo criados assim, talvez esse seja um fator também que colabora para essa coesão, porque cada um sabe quanto custa, sabe a dificuldade que é? Com certeza. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Nossas netas também começou a trabalhar cedo. Foi criado na oficina ali com Osmar, com o Nascimento. Era um problema, porque todo mundo tinha que cuidar para o ônibus não passar em cima do moleque. Vivia cheio de graxa. E não adiantava a gente querer levar ele no parquinho, ele queria ficar dentro da manutenção, embaixo dos ônibus. Mas isso é importante, mas é uma coisa que a gente tem que observar, que nós, dentro de uma família, de uma sociedade, nós temos que estar sempre ouvindo, nós temos que ter essa capacidade de estar ouvindo sempre e não achar que a nossa ideia, que a nossa vontade tem que prevalecer. Se você tiver esse pensamento, então não adianta você ir para uma reunião e ir para um debate. Você tem que ouvir. E às vezes ouvir toda a frase. Porque tem pessoas que começam a ouvir já faz uma intervenção e tem um pensamento antecipado sem ouvir toda a história, todo o conhecimento e toda a conversa. Então isso é importante e as pessoas precisam sempre estar praticando isso. A nossa vontade não pode prevalecer. É claro que a gente defende a nossa vontade, nossa ideia, mas ela não pode ser a razão de sempre. Nós podemos estar certo, podemos estar errado, podemos tomar uma decisão e depois voltar atrás. Isso é importante e dentro dessa organização, dentro da família principalmente, nós temos que ter essa responsabilidade. E eu como primogênito da família, o pai também é primogênito, eu sou, Assis Neto é, o Assis Miguel também é. Então a gente tem essa responsabilidade extra de estar sempre ouvindo mais e tentando ajudar a todos a entender que nós temos que estar trabalhando sempre em equipe, sempre em conjunto. Às vezes a gente tem que recuar, às vezes a gente tem que voltar atrás. Isso faz parte. Quem não tiver uma capacidade de fazer isso, com certeza não vai avançar, seja onde for, seja no emprego, seja na família, seja como empresário. E o importante é ter uma vida simples, Fernando. E a gente não trabalha por questões financeiras, eu trabalho por ideologia. Eu, quando vejo esses ônibus novos chegando, me dá um orgulho muito grande. Por quê? Porque eu ajudo a desenhá-los. Não só nas pinturas diferentes, que nós começamos há mais de 30 anos fazer as pinturas da Amazônia, levar a ideia era levar
para São Paulo, por exemplo, para Brasília, para Curitiba, imagens da Amazônia, imagens de Rondônia, as nossas araras, as nossas onças, os cavalos de Roraima plotado nos ônibus, e desenhar também as novas carrocerias, porque eu sempre tive, desde de 2000, em 2000 já começamos a estar na fábrica junto com os engenheiros para dar a nossa opinião sobre o que é melhor para um ônibus. Como que o passageiro quer estar com maior conforto dentro do ônibus. Então, eu sempre ajudei a desenhar junto com os engenheiros da fábrica, embora não tenha formação de engenheiro, mas eu conheço na prática. Então, esses ônibus novos que o Brasil produz sempre primeiro vem para Eucatura e vem para Rondônia. Isso é histórico, desde 2000, quando inaugurou, aliás, 2000 não, em 1984, quando inaugurou a BR-364, nós produzimos o primeiro ônibus low drive. E nós desenhamos junto com, na época foi na Buscar, o ônibus 2020. Tem uma fotografia minha e da Ana, nós dois novinhos, ali subindo entre Presidente Médici e Paraná, na estrada da Embratel, tem lá uma fotografia desse ônibus. Nós desenhamos para a inauguração desse ônibus e para transportar o presidente da República. Esse ônibus ficou conhecido como presidencial. E de lá para cá, a gente sempre participou na evolução dos ônibus. É claro que muita coisa a gente copia da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, mas tem muita coisa com relação a ônibus que nós desenvolvemos aqui no Brasil. Tanto é que os melhores ônibus do mundo são produzidos no Brasil, seja na Marco Polo, seja na Buscar, seja na Comil, os melhores ônibus são brasileiros. Interessante se falar da Eucatur, quanto que ela está presente na história de Rondônia, porque ajudou a construir Rondônia, trazendo gente para cá, a ideia que seu pai teve de tirar o pessoal que ia migrar para o Paraguai, né, com a indenização lá da usina que ia se construir, e trazer aqui para Rondônia. Isso ajudou a desbravar e a Eucatur também cresceu a partir disso. E eu me lembro que eu brincava nos pés de café. Teve uma vez que eu quase apanhei do meu pai, porque eu peguei uma calça cinza dele, cortei e fiz uma gravata para colocar numa camisa rosa que eu tinha, porque eu era o motorista da Eucatur. E aí eu me lembro mais tarde, você citando sobre a questão dos ônibus, né, que tem as imagens, os pontos turísticos, o potencial econômico. Eu ficava na BR, minha mãe me via fugir e falava, tá lá na BR. Eu ficava olhando para ver os ônibus da Eucatur passar e conhecer. Olha, isso aqui fica em tal lugar. Ah, o nosso café, o nosso leite. É para tanto que eu fiz um trabalho de divulgação científica na escola, né? Feira de Ciências que fala, eu fiz apresentando a história da Eucatur. Foi muito bacana. Bom. Então já estava presente na minha vida e fiz o povo conhecer ainda mais. Mas, virando o assunto, agora a gente vai para uma parte mais emocional. Eu li uma frase no livro Pequeno Príncipe que diz assim, ó, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que cativamos. E aí eu olhei pela figura do outro lado, de quem é cativado. Pelo Assir, pela Ana. Eu me lembro que quando a senhora enfrentou seu desafio, né, a gente chorava, orava, e sentindo-se cativado pela pessoa que você é, pelo Assir também, e você venceu esse desafio, mas não foi fácil, né? Então, as pessoas que são cativadas por você, elas querem saber como é que foi vencer, né? E é importante fazer isso numa reflexão de Natal. Significa que estamos chegando ao fim do ano, você venceu mais uma batalha, né? Fernando, assim, como é que eu posso falar para vocês? Foi uma pancada quando você recebe uma notícia dessa, né? Você perde o chão, eu perdi minha mãe com 69 anos com câncer, aí vem todo aquele sofrimento dela na cabeça da gente, né? Mas depois, graças ao apoio do Assir, o apoio dos meus irmãos, da minha cunhada, o seu Assis e a dona Nair, todo mundo ali, sabe, cuidando, falando, me protegendo. Eu fui me fortalecendo e até um dia eu tive uma briga com Deus, sabia? Não é uma briga. Eu falei, Deus, por que eu? Por quê? Né? Eu queria entender o porquê.
E eu conversei com ele, e daí daquele dia em diante veio uma coisa muito forte em mim, sabe? Que aquilo ali eu ia lidar como se fosse uma gripe forte, como se fosse não uma doença que não tem cura, mas que eu ia me curar sim, sabe? Que eu ia me curar e assim, comecei a receber mensagens do Brasil todo, sabe? De colaboradores, de motoristas, né? De amigos, muita gente rezando, que eu nem sabia que me conhecia, que sabia do meu problema. E isso me vai fortalecendo a gente. Não tem como você dizer que esse carinho, esse apoio que eu recebi do Assir, né, dos meus irmãos, das minhas irmãs, da família dele toda, do meu filho, a minha neta, né? Eu estava lá preocupada que eu ia que eu ia perder meus cabelos, que eu tinha cabelos longos, que eu acho que desde que o Assir me conheceu, eu sempre tive cabelo comprido e ele adorava o cabelo comprido. Eu falava que ia cortar, ele dizia para não cortar, então aquilo me deixou assim, falei, meu Deus, né? E daí eu comecei a procurar uma peruca, e assim, quem fazia peruca e coisa, e a minha netinha estava do meu lado, assim, encostadinha em mim, falou, vovó, não se preocupa, até careca você vai ficar linda, sabe? E daí, assim, então todo esse carinho, toda essa coisa gostosa vai fortalecendo a gente. Vai fortalecendo, Fernando, e vai te dando força. Então, assim, o dia que eu fazia as quimioterapias, que eu não conseguia ficar de pé, eu ficava sentada. Eu sou meia teimosa também, eu sou meia guerreira, que nem diz, né? Uhum. Se eu conseguia ficar sentada, eu tentava ficar em pé. Eu caminhava dentro de casa e tal, né? Sentia muita fraqueza. Mas, assim, sempre com o apoio, com o carinho do Assir. Às vezes, à noite, acordava com dor, ele ali do meu lado, fazendo massagem, tinha muita dor nos pés, nas mãos, fraqueza, ele ali sempre cuidando de mim. Durante o dia, minhas irmãs, a minha cunhada Jaqueline também. Então, assim, foi muito importante todo esse apoio, todo esse amor, sabe? E os nossos colaboradores, assim, eu falo num todo, sabe? Olha, as zeladoras, os mecânicos, Dona Ana, eu estou rezando lá na minha igreja, eu pedi para o meu pastor pôr o nome da senhora, olha, a gente está fazendo um cerco para a senhora, a gente está rezando, tem um grupo de homens que faz a oração, o terço dos homens, aí olha, o seu nome está no terço. Então, eu acho que isso fortalece essa fé, esse Deus maravilhoso que coloca as pessoas maravilhosas do nosso lado, é isso que fortalece. Essa semana eu encontrei um motorista e falou assim, eu continuo rezando para a senhora, porque a senhora é importante para nós. Daí eu falei para ele assim, vocês são mais importantes, porque graças a Deus, Deus coloca pessoas como você, que estão sempre orando pela gente, que estão sempre pedindo pela gente, pela família, pela empresa, e é isso que fortalece e nos dá coragem para a gente seguir em frente, sabe? Então, assim, de tudo isso, eu aprendi uma coisa, Fernando, eu aprendi que nós temos um Deus maravilhoso, que o amor, que a família é muito importante e que, assim, essa energia boa que a gente tem no nosso meio de trabalho é uma coisa, assim, que fortalece muito, sabe? Então, hoje eu agradeço muito a Deus, todos os dias eu sempre agradeci. Eu parei de brigar com ele, eu falei, se tu me deu essa fase para refletir por várias coisas, foi porque tinha um motivo e eu sei que foi para melhorar ainda mais, sabe? O ser humano, ainda foi para melhorar ainda mais, para repensar ainda mais o que eu posso fazer de bom ao meu próximo, o que eu posso estar contribuindo, por que eu estou aqui nessa vida, né? Então, assim, é o marido maravilhoso que eu tenho do meu lado, sabe? Meu companheiro, meu amigo, porque eu falo assim, são 40 anos, né? 45 de namorido, né? Entre namoro mas como é bom e como é importante, gente, como é importante o apoio da família, sabe? O carinho, o apoio da família nessas horas. Então,
eu acho que essa lição, esse exemplo, eu queria assim que todas as pessoas que têm alguém doente, não importa se é câncer, o que seja, mas que cuide dessas pessoas, que mostre que se preocupe, que mostre que elas são amadas e são importantes, que isso fortalece e ajuda a curar também. Tem gente que recebe essa força, mas não tem aquele feeling, como o senador falou antes, de olhar para o futuro com otimismo, né? Então, é sempre importante manter esse otimismo. Você falou que quando podia ficar sentada, queria ficar em pé, queria caminhar, sempre otimista, né? Isso fez a diferença também. Fez, com certeza. Meu oncologista falou assim, Ana, 70% da cura está na cabeça das pessoas. Aquelas pessoas que chegam aqui desesperadas, que achando que já vão morrer, que não sei o quê, tem mais dificuldade de se curar. As pessoas positivas, elas se curam mais rápido, porque a cabeça ajuda muito. A fé, a cabeça, a pessoa querer melhorar. Então a pessoa tem que também se ajudar. Você não pode, vou morrer. Daí você morre mesmo de tanto falar que vai morrer, né? Então eu vou viver, eu vou vencer, eu vou conseguir. Deus está comigo, minha família está comigo e enfrentar a dificuldade. Então a gente tem que ter também essa vontade. Você falou correto. Não adianta só as pessoas estar nos abraçando e a gente dramatizando ainda mais. Você tem que enfrentar, assim, não tem que erguer a cabeça e desafiar a doença. A doença não vai me vencer, eu vou vencer ela. É um desafio, né? É um desafio que a gente tem que enfrentar. E esse desafio foi enfrentado. Eu procurei melhores médicos, como todo mundo, melhores locais, mas o que eu mais me preocupei era com o emocional da Ana. Eu estava ali do lado para dar esse apoio, essa força, porque não dá para imaginar um sem o outro, né? É muito difícil, né? Deve ser. Não quero nem imaginar. A gente está na era da internet, né? Principalmente a pandemia, ela trouxe algumas situações e principalmente essa disrupção, né? A gente está mais conectado e aí estamos na era da quantificação. Tudo é quantificável. Quantos views, quantas buscas se fez e verificou-se que a palavra mais buscada no ano no Brasil esteve relacionada à saúde emocional, saúde mental. E esteve relacionada à ansiedade. Então, a palavra do Brasil nesse ano, de acordo com a quantificação da internet, é ansiedade. É claro que, pelas dificuldades que todo mundo enfrentou, superando ainda questões da pandemia e tudo mais, mas, para vocês, queria que cada um de vocês falasse para mim, no seu particular, qual que foi a sua palavra assim, do ano, de 2024? E, a partir dessa palavra, fazer uma reflexão para quem está em casa. Olha, resiliência é uma palavra forte e que precisa sempre estar no sentimento da gente, e o otimismo e a capacidade de trabalhar, sempre estar trabalhando e ter muita paciência, calma, muita paciência. Talvez a palavra desse ano possa ter sido exatamente a paciência para você enfrentar os problemas, para enfrentar os desafios, aceitar os desafios, não querer brigar com os desafios. Você tem que estar junto com ele, tentando resolver, passar por esses percalços. Eu digo que hoje são os atoleiros de hoje, são todos esses, né? Então tem que ter muita paciência. Eu convido você também a partilhar com os seus familiares, além do amor, a resiliência, a paciência e a calma. A calma para enfrentar todos os desafios. Se na hora do momento mais difícil que você tem, se você não tiver calma, respirar e pensar, você acaba podendo fazer alguma coisa que não venha lhe agradar lá na frente. Então pensa bem, respira, tenha calma, para depois você dar a sua opinião e tomar uma decisão, que às vezes uma decisão pode mudar toda a sua vida. Dona Ana, e sua palavra do ano? A minha? Fé.
fé. Sabe, essa palavra foi muito presente. Eu falei muito sobre amor, que para mim amor quer dizer Deus. E eu acho que foi uma coisa assim que de 23 e 24 cresceu ainda mais dentro do meu coração, sabe? Então a minha palavra é fé. Muito bom. Olha, o encontro aqui foi maravilhoso, de aprendizados, de reflexão, de balanço da vida e das ações desse ano de 2024. A gente espera que aí na casa de vocês ou na casa de um familiar onde você estiver acompanhando a gente, o encontro também possa ser bom. Da minha parte, Feliz Natal, próspero Ano Novo. A Siriana também esteja à vontade para fazer as felicitações. Eu quero desejar a todos, né? Hoje é dia de Natal, hoje é dia de confraternizar, é dia de abraçar, de falar para as pessoas o quanto você as ama, né? E ligar para um amigo, desejar um Feliz Natal, compartilhar essa alegria que é o nascimento de Jesus, né? A gente tem que realmente sentir esse espírito de Natal e esse amor nos corações das pessoas. Então eu quero agradecer principalmente aquelas pessoas que estiveram conosco, ao nosso lado em 2024, que são os nossos colaboradores, né? A nossa equipe do SGC, da Amazônia Pneus, da Eucatur, quer dizer, são vários segmentos, né, que a gente tem aí, mas que elas se sintam abraçadas, que tenham um feliz e abençoado Natal, né, junto com as suas famílias. A esses motoristas que estão na estrada hoje, gente, que não puderam estar participando, que Deus os acompanhe na boleia desse ônibus, vamos falar boleia do caminhão, boleia do ônibus, né? Mas que Deus esteja junto com eles e que eles também se sintam abraçados, que sintam o amor de Deus, que não é fácil, é um segmento que a gente não... é 24 horas por dia, é que nem os médicos que estão nos hospitais, né? Os doentes que estão nos hospitais, mas que eles sintam esse amor de Deus, que eles não percam a fé e que tenham um feliz e abençoado Natal e que o ano novo seja repleto de alegrias, realizações, muita saúde, que é o que a gente mais precisa, né, Fernanda? Saúde. Tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Você vai atrás, eu brinco sempre, ó. Né, a gente tendo saúde, a feira a gente resolve, que é os abacaxi, etc. Mas a gente tem que ter saúde, tem que ter essa unidade na família e esse amor. Então, que Deus dê a vocês um feliz e abençoado Natal. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Assir? Muito bem, 24 foi um ano de desafios, um ano que nós enfrentamos várias coisas, e todos nós, né? Não é eu, não, estou dizendo a sociedade como um todo. E que esses desafios nos trouxeram muitos conhecimentos, novas visões, outros caminhos, e que nós possamos, nesse ano de 2025, colocar em prática tudo que nós aprendemos esse ano passado, ano retrasado, vai acumulando aprendizados, vai acumulando conhecimentos. Então foi um ano positivo. Eu desejo a todas as famílias no nosso país, a todas as pessoas que tenham um Natal em família, um Natal com harmonia, uma vida com humildade, com determinação, com muito trabalho. É através dessas coisas que nós podemos encontrar a felicidade, encontrar a tranquilidade, podermos viver em paz conosco mesmo, com a nossa família, com as pessoas que convivem ao nosso lado. Não basta eu viver bem. É preciso que as pessoas que estão ao meu lado também possam viver bem. Nós vivemos numa coletividade e esta coletividade que a gente deseja, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que o ano que vem a gente possa continuar esses trabalhos que todos nós chegamos até aqui, com o mesmo espírito de humildade, de confiança e determinação, nós possamos enfrentar o ano 2025. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.